Olá, David Art aqui, seja bem-vindo a uma aula do curso Fundamentos do Design Visual. Vamos falar um pouco mais sobre tipografia, aqui a aplicação do texto, diagramando um pouco o texto. Vou falar de alguns problemas que podem acontecer. Nós já vimos bastante sobre tipografia aqui no curso, né? Talvez seja o assunto mais denso, que tenha mais aulas, mas porque tipografia realmente é muito importante quando se trata de fundamentos do design visual. Então, vamos prosseguir aqui com essa aula. Eu estou utilizando aqui o InDesign. Eu vou utilizar para exemplificar, é um software para diagramação, mas você não vai precisar desse software para entender a aula, tá bom? E nessa aula eu vou falar sobre linhas viúvas, linhas órfãs, forcas e hifenização. Esse último item eu vou partir para a próxima aula, então eu vou explicar os três primeiros, né, que é a viúva, a órfã e a forca. A hifenização a gente vai acabar vendo aqui um pouquinho, mas o restante das dicas e da melhor aplicação desse recurso nós falaremos nas próximas aulas, nas próximas partes dessa sequência que eu estou começando agora, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos falar sobre as linhas órfãs e viúvas. Para você entender, para você nunca mais esquecer, sempre lembra que órfã está relacionado a algo mais novo, a algo mais recente, a algo em primeira posição, e que viúva está relacionado a algo mais velho, algo que ficou por último. Você lembrando disso, você sempre vai saber distinguir que é uma linha órfã e que é uma linha viúva. Começando pelas linhas órfãs. Linhas órfãs são aquelas linhas que ficaram separadas do restante do parágrafo. Veja que ela começa aqui, o parágrafo começa aqui e termina aqui. Só que a primeira linha ficou desgarrada, ficou separada. A primeira linha está aqui nessa coluna à esquerda, a segunda linha e o restante do parágrafo está nessa outra coluna aqui à direita. Então, essa primeira linha que sobrou é uma linha órfã. Então, tadinha, ela ficou separada aqui, por isso ela é chamada de órfã. Depois, nós temos a linha viúva, que é o contrário. Então, na órfã é a primeira, na viúva é a última. A gente pode perceber aqui nesse parágrafo que ele começa aqui, justamente nessa parte, e termina aqui, nesse ponto, depois do ti. Só que a última frase, a última linha, ficou para fora. Ela não acompanhou o texto. Então, essa última frase, ou melhor, essa última linha, é viúva dessa parte aqui. É viúva desse parágrafo. E a viúva e a órfã acabam prejudicando aí seu texto. Como você pode ver, fica ruim. Às vezes pode prejudicar até a leitura, a pessoa se perder, não saber se é continuação ou não. Então, você tem que resolver esse problema. Para resolver esse problema, existem algumas maneiras, dependendo do software que você está utilizando, dependendo do jeito que você trabalha. Eu vou apresentar algumas delas aqui para vocês. A primeira forma que você tem para resolver isso, independente se você está utilizando o InDesign ou não, inclusive, e de uma forma mais manual, é selecionar o parágrafo em questão ou os parágrafos, você pode selecionar os anteriores também, e mexer no tracking. Tracking, como eu já falei nas aulas anteriores, é o espaçamento homogêneo, igualitário, entre um conjunto de caracteres. E aí é teste. Você vai ter que fazer o teste para ver a melhor solução, para encontrar a melhor solução. No caso aqui, menos 10 já solucionou. O que você tem que notar, o que você tem que pensar quando estiver mexendo com o tracking, que você não pode abusar. O tracking, se você aumentar muito ou diminuir muito, vai ficar ruim. Então, quando estiver resolvendo isso com tracking, fica sempre entre esses valores, entre menos 20 e mais 20. Mais do que isso, já começa a prejudicar. Então, você tem um eixo X, um plano cartesiano, então até menos 20 ou até mais 20. Passou disso, já começa a prejudicar.
Claro que tem a questão do bom senso, de você estar vendo, trabalhando, cada família trabalha de uma maneira, etc. Mas normalmente funciona dessa maneira, com esses valores. E você pode utilizar desse recurso para resolver tanto o problema de viúva quanto o problema de órfã, ok? E para resolver esse problema aqui no InDesign de forma praticamente automática é bem simples. Seleciona todo o texto, então dá Ctrl A, selecionou todo o texto. Depois você vem na janelinha de parágrafo, se ela não estiver aparecendo para você, vem aqui na opção tipo, depois parágrafo, ou Ctrl Alt T. E aí você vem nessa opção, aqui nesse menuzinho, e seleciona a opção de separação, ou simplesmente Ctrl Alt K. Então, dá Ctrl Alt K, já vai aparecer essas opções de separação. E aqui tem algumas opções que você pode selecionar para resolver isso, que é manter as linhas juntas e depois definir no início do parágrafo e no fim quantas linhas terá. Então, terão pelo menos 2 linhas no início e 2 linhas no fim. Com isso, você já vai matar o problema de viúva. E aí você pode visualizar aqui como está ficando. E também você pode até manter de acordo com o que já estava aqui, né? Então, ele vai se basear com a formatação que você determinou. No caso, tirando essa opção, ele faz tudo automático. Se você colocar aqui, ele vai manter a formatação anterior que você fez. Como você pode ver aqui, ó, dei mais uns enters para forçar. E vai aplicar essa regra das 2 linhas no fim e no início. Você pode até utilizar 3 linhas, se você quiser. Normalmente são 2, é a opção que o software dá mesmo, já resolve o problema, já mata. E aí vai ficar tranquilo o seu texto nessa questão de órfãos e viúvas. No meu caso aqui eu dei uma forçada, eu estava dando uma forçada até para exemplificar de uma melhor maneira, mas num texto que você colocou aqui no InDesign de forma natural, já vai solucionar. E uma coisa interessante também a dizer, então deixa eu dar um OK aqui só para você ver como ficou. Agora eu vou dar Ctrl Z para voltar. E só para fechar essa questão das viúvas e das órfãs, para não esquecer que uma viúva pode ser também somente uma palavra que ficou desgarrada do seu parágrafo. Então, nós temos esse parágrafo, começa aqui com ulto, é um texto fictício, tá? Aqui do InDesign. E aí ele começa aqui e veja que termina aqui no safar, ponto safar. Esse ponto safar, tadinho, é uma viúva aqui desse parágrafo. E aí, para resolver, tem que ir ajustando aqui, encontrando a melhor maneira. Tá bom? Mas você tem que saber que viúva pode ser tanto uma linha desgarrada, ficou para trás, quanto uma linha, somente uma palavra dentro de um parágrafo que também ficou para trás, a última palavra. Tá bom? Para fechar, eu vou falar sobre forca. Forca é a sílaba que sobra da última linha do parágrafo. Então, por exemplo, deixa eu achar um exemplo aqui de forca. Aqui nós temos um exemplo de forca. Veja que a palavra começa nessa penúltima linha e termina na seguinte. E ela é justamente a última palavra do meu parágrafo. E ficou assim, quebrada. Então, isso daqui é forca. E para você solucionar esse problema da forca, é até simples. Tem algumas maneiras para você fazer isso. A primeira é que ao ajustar o tracking, então quando você estiver ajustando o tracking para resolver, por exemplo, uma viúva, já vai também solucionar esse problema. Tende a solucionar. Mas existem outras maneiras para você ajustar isso daí. A segunda maneira para você resolver esse problema de forma pontual é selecionar a palavra em questão, vir aqui em caracteres, vir nesse menu aqui dentro dessa janelinha, tem esse menuzinho, basta clicar nele, depois acessar aqui a opção sem quebra. No break já vai resolver aquele problema pontual. Ou você também pode fazer de forma para todo o texto. Então,
você vem aqui em parágrafo, novamente nessa janelinha superior. Depois seleciona aqui a opção de hifenização. E aqui você vai controlar aí a sua hifenização. Eu vou falar sobre os próximos itens na próxima aula, mas o que resolve aquele problema ali é simplesmente você tirar e hifenizar última palavra. Eu colocando aqui para visualizar, deixa eu ocultar aqui. Olha só como já resolveu. Vou voltar lá para você ver novamente. Hifenizando a última palavra, não hifenizando a última palavra. E aí já resolve. Tem as outras opções, mas que vai ficar para a próxima aula, tá bom? Então, a gente finaliza aqui essa primeira parte. Vamos continuar falando ainda sobre essa questão aqui de diagramação do texto. E é isso. Estuda aí, Galuxo. Eu vou indo nessa. Um forte abraço e até mais. Fui!